estamos a perceber que isso tudo é nada mais do que falácias e aldrabices. Estamos a perder interesse nessas efemérides que seriam muito importantes. Estamos a perder interesse por uma questão patriótica, isso era bom por nacionalismo, nós os angolanos, estar a nos preocupar e a ter noção dos tais heróis, mas estamos a perder esse interesse. E depois, nós tendo em conta que o herói é considerado o Agostinho Neto herói, por quê? Porque supostamente proclamou a independência, mas todos nós sabemos que Agostinho Neto não foi sozinho criar a estratégia da proclamação da independência. Eram 3 movimentos, com 3 líderes, e esses outros não são tidos nem achados. E Jorge, esse para dizer, Jorge, para dizer que os dois também proclamaram. Um proclamou no Bengo e outro proclamou no Sul, lá no Ambo, Cavimbo. Sim, então, quer dizer, só tem um herói porque é do MPLA. Esse é o problema. O problema do MPLA é que quer o país para ele, história, tudo é só mesmo para o interesse dele. E não é assim que se faz um país. Por isso é que nós estamos a ver até o presidente João Lourenço grandes oportunidades para tentar criar uma Angola reconciliada. Na mente dele só tem aldrabar o povo, criar estruturas sociais para a distração do povo, para conseguir fazer a manutenção. O importante para eles é ter poder, mais nada. Infelizmente nós temos visto isso, porque num país normal, se nós tínhamos 3 movimentos para luta da independência, teríamos 3 heróis no 1º de maio. Mas nós só vimos um herói. Em Angola, em Luanda em especial, tem ruas com Che Guevara, o Lúcio Lara, tem ruas com fulano, mas não tem rua Savimbi. Eu não sei, não conheço nenhuma rua em Luanda com o nome de Dr. Jonas Savimbi. Se alguém conhecer, pode dizer. Eu ouvi que tinha uma que estava-se a criar um parque no Quilamba, mas depois mataram o projeto. Ah, ok, obrigado. Obrigado aí, Marisa. A Marisa diz que a FNLA proclamou no UIS, frente ao Palácio. No UIS. Sim, eu estava dizendo então, bem, mas é no UIS. Nós estamos diante de um país que tem um regime que para eles o que mais importa é a manutenção do poder. Então, com esse todo esforço da parte deles, não medem esforços para fazer tudo e mais alguma coisa, até mesmo deturpar a história de um país. Por isso é que eu costumo defender, eu digo que Angola, até a história desse país tem que ser reescrita, porque está toda deturpada. Então eu não me revejo no herói como uma só pessoa, uma só personalidade. Se fosse para falar de herói, nesta altura eu estaria a falar de 3 heróis. Como não tem nenhum, os outros não são tidos nem achados, para mim não tem herói. E para piorar, após a independência, nós vimos o que aconteceu, né? Uma pessoa que é herói não pode projetar aqueles assassinatos que aconteceram entre 27 de maio e não sei das quantas, mais as outras. Eu li hoje um texto muito grande que até muita gente admirou, dizendo que já leram várias histórias angolanas, nunca viram um texto tão real, com uma matéria tão rica como aquela que o Isidro publicou hoje no Facebook. Quer dizer, nós vimos aquilo tudo que uma só pessoa perpetuou, tudo no interesse da manutenção do poder. O MPLA, com os seus dirigentes, sempre lutaram apenas para o poder. Então, eu não tenho como me rever numa pessoa como líder ou herói, supostamente, que ajudou a fundar o país, porque, na verdade, por mim, quem começou a fundar o país foi este senhor, desde que começou a criar uma estrutura apenas para o seu partido, querer Angola para o MPLA, até aniquilar os outros, porque ouvia dos seus amigos e como a ideia era a manutenção do poder, então matava outros para garantia da manutenção do poder. Não era por Angola que ele estava a governar, não era para os angolanos que ele tinha interesse. É desde Agostinho Neto que o MPLA trabalha desse jeito até hoje. Então essas pessoas para mim não são heróis, nunca serão, porque nunca lutaram por Angola, nunca fizeram por Angola, e sim para os seus interesses. Então, para mim, lamento dizer, né, quem se revê neles, eu compreendo, respeito, não concordo, olho apenas porque não poderei fazer diferente na vida desta pessoa. Mas eu não me revejo nessas pessoas, nessa pessoa em concreto que estamos aqui hoje a falar, na pessoa de Agostinho Neto como um herói, porque não teve boas referências históricas no nosso país. Até o momento estamos a sofrer consequências muito fortes, dada ao seu comportamento no interesse de manutenção do poder e continuidade
naquilo que era a ganância que eles têm ou tiveram sempre para ter o poder na mão e ter o país como deles. Então, nós todos sabemos que o Agostinho Neto vendeu o país, foi-se arranjar lá com a parceira e tudo que era dos interesses dos Mundele para garantir a entrada e a saída de informações, para a manutenção dos interesses também dos pulas. Então, Agostinho Neto, para mim, não me revê como um herói. Lamento dizer, mas continue a acreditar quem quer acreditar, mas eu ainda não acredito, não vou acreditar nunca mais, porque ontem já acreditei isso, quando puto, estudamos todos a isso, mas hoje, depois, graças a Deus, começamos a perceber que não é aquilo. Só para terminar, Cotanás, tem uma coisa muito engraçada que me admirou, que me deixou assim meio... me despertou algo quando vocês estiveram aqui a falar de datas e não sei o que. Ouvi que o movimento Encontremos Angola, alguma coisa assim. Na altura ele já fazia parte e estava na diáspora. E nós hoje na diáspora não servimos. É engraçado, somos molduras. Eles estavam na diáspora. Todos eles que para libertarem o país tiveram a viver, poucos viviam, estavam no terreno, porque o colono tinha arma, né? E o colono prendia mesmo, metia a PIDE, estava ali a sério, tipo o Sisi que agora tem lá em Angola, que anda a perseguir vários angolanos. É a mesma coisa com a PIDE, quer dizer, o colono só mudou de cor, mano. Só mudou de cor. Por isso é que se diz neocolonialismo, né? Claro, então é isso, Jorge. Vamos dizer, eles então é isso mesmo, Cota. Nós também, mesmo andando na diáspora, como quem está no terreno em Angola, vamos juntos trabalhar para fazer uma task force para também amanhã sermos heróis. Conforme eles eram vistos como terroristas, nós também estamos a ser vistos como instigador de conflitos e terroristas, mas um dia eu sei que alguns irmãos vão olhar, vão dizer, um dia existiu uma senhora chamada Laura, que era a nossa heroína, um senhor chamado Hitler, a imperatriz, o Cota Nacho, aquele Cota era pai grande, aquele Cota lutava, dava de tudo por Angola, não se importava com a hora, ele estava sempre disponível a nos ajudar a despertar a consciência. Eu sei que um dia também alguns vão dizer que essas pessoas que estão nesse painel hoje e que sempre fizeram por nós, né, para mim pelo menos, e por muitos angolanos, também vocês um dia serão tidos como herói. Eu pelo menos hoje eu já vos vejo assim, e eu sei que um dia também vos virão assim novamente. Então, quando estou aqui, eu gosto de ouvir o Hitler a contar a história. Eu sei que daqui a pouco ele vai começar a contar histórias dele, do MPLA e da questão dele. Sim, senhora. Boa contribuição, Jorge. Por isso, pronto, gostamos sempre que fazes parte do nosso painel aqui. É sempre bem-vindo, é sempre mais-valia de um aprendizado, não é? Principalmente para os mais jovens, que pronto, esses que nasceram, vamos falar, não digo de 80, mas os de 90 e de 2000, são jovens, já são mais velhos, então é preciso beberem um pouco dos outros de que nasceram em 70, 60, 70, não é, e 80. Essa faixa aqui realmente já viu muita coisa com relação ao MPLA, não é, e esse Agostinho Neto. Por isso, vamos dar então aqui agora a oportunidade também, não sei se o Ítalo já tem um microfone. Já estou disponível, mas vou falar muito mesmo. Mas muito de quanto tempo então? Não pode ultrapassar o quê? No máximo dentro que pode... do limite. Mas não precisa só me dar tempo. Vou falar muito... Muito esse tempo até já estamos a perder tempo assim. Eu tenho que avançar. Não, vamos. Quando acharmos que depois tens que para dar a palavra também, olha, daqui a pouco quem vai entrar é o Marabane, Isidro. Isidro também, sabes que gosta também de levar, pronto, né? Gosta mesmo de explicar bem. São aí também outros 10 minutos. Então pronto, vamos dar 10 minutos o Hitler, 10 minutos depois o Isidro. Vamos lá e depois voltam novamente e falam. É melhor assim, para os outros também poderem esmiuçar. Hitler, o microfone é seu. Ok, antes de mais, boa noite a todas e a todos. Bom dia para quem já está do outro lado do fuso horário. Bom dia. A respeito do camarada Agostinho Neto, primeiro gostaria de compartilhar uma experiência pessoal, como é do conhecimento aqui do pessoal. Eu nasci na província do Mochico, propriamente no município do Alto Zambeze, e nós tivemos contato com o camarada Agostinho Neto em Caripande. Agostinho Neto, Lúcio Lara, todos esses aqui, eles viviam conosco lá em Caripande, no Cazombo.
E nós é que sustentávamos o MPLA quando o MPLA ainda não tinha nada. Nós é que vendíamos nossos boi, nossos cabritos, nossas galinhas para dar de comer no Agostinho Neto, no Lúcio Lara, entre outros. Estamos a falar de coisa séria. Nós recebemos o camarada Agostinho Neto lá no Cazombo. Os meus tios, meus avós, não sei lá que somos nós que lhes recebemos, porque eles não tinham forma. Aí eu estava a ver, pela tua idade, ui. Estava Ok, a dizer, então- eu estava a dizer sim, mas pá, vou lhe deixar só mentir. Pronto. Agora acabei de falar. Yeah. Então, Agostinho Neto é para muitos uma figura mítica. É alguém que tem os seus ativos e também tem os seus passivos. E o Agostinho Neto era um jovem, eu não sei precisar onde é que ele nasceu, mas é um jovem que se destacou muito em Portugal, militou no Partido Comunista Português, num contexto num contexto, por um lado, de revolução e, por outro lado, de um forte autoritarismo em Portugal. E os militantes da esquerda portuguesa começaram a desenhar no Agostinho Neto uma figura mítica. E quando, em 1900 ou seja, nos anos 60, para não precisar aqui a data, o Agostinho Neto foi preso. Agostinho Neto foi preso lá em Portugal. Quando ele saiu, foi recebido pelo Papa Agostinho Neto, Amílcar Cabral, o Eduardo Mondlane, lá de Moçambique. Eles ficaram muito conhecidos porque a Igreja Católica tem antenas em quase todos os cantos do mundo e as pessoas ficaram a saber da existência de alguns líderes africanos que estavam a lutar pela independência dos seus países. Nessa altura, o Agostinho Neto ainda não era militante do MPLA, tal como a Cota Laura disse aí, e muito bem. O MPLA é um partido que tinha sido criado fruto do somatório de vários partidos políticos e também dos encontros em que o Viriato da Cruz, o Ico Carreira, o Lúcio Lara, principalmente, tinham em Argel, na Guiné-Conakry, em Tunis, não sei lá que, o MPLA foi resultado disso. O MPLA é um partido que foi criado em 1961, pese embora que eles mentem, que foi criado em 1956. Por que eles dizem isso? Porque nos anos de 1950 já havia partidos políticos comunistas, movimentos comunistas, sindicatos que tinham assim tendências socialistas. Então, esses sindicatos todos depois tinham juntado, se criaram o MPLA, ou seja, o MPLA é o resultado do MIA, PLUA, Mina, por aí fora. Então, essas organizações existiam nos anos 50, mas o MPLA começou a existir nos anos 60. Então, o pessoal do MPLA eram maioritariamente brancos e mulatos. Quando iam nas aldeias, eles não eram bem recebidos, porque primeiro, surgia uma equipa que dizia, olha, está a vir aí uma comissão do pessoal do MPLA que está a lutar pela nossa libertação. E quando desciam, ou do vô, não sei o quê, era todos Mundele, não sei lá o quê, e a população ficava a dizer Mundele, Mundele, do tipo, esses Mundele mais que vão nos libertar, nós estamos a lutar contra os Mundele, está vindo mais Mundele. Então, o Lúcio Lara, de forma estratégica, pensou, pô, esses gajos nunca vão nos aceitar porque nós não temos a cor deles, então precisamos de ter um presidente que tenha a cor da maior parte da população para eles verem que nós estamos a lutar pela sua libertação. Foi então quando eles pensaram que tem que colocar o Agostinho Neto como presidente, porque o primeiro presidente do MPLA na altura era o Mário Pinto de Andrade e o secretário-geral do MPLA era o Viriato da Cruz. E o MPLA, como qualquer outro partido de matriz socialista ou matriz comunista, a sede do poder fica na responsabilidade do secretário-geral. O Mário Pinto de Andrade era o presidente do MPLA, mas quem tinha de facto o controle do partido era o Viriato da Cruz. E quando o Agostinho Neto entra, então fazem aí uma mudança. O poder fica centralizado na pessoa do Lúcio Lara.
E aí vai-se, o MPLA cria fortes alianças com a União Soviética, com a Cuba, nos anos 70, e depois chega o processo dos Acordos de Alvor. Nos Acordos de Alvor nós tínhamos 3 movimentos, FENELA, MPLA e a UNITA. A UNITA e a FENELA não tinham nenhum projeto com os portugueses. Cotanacho, fecha só teu microfone só um instante. A UNITA e a FENELA não tinham um projeto de como seria a Angola pós-independente, sobretudo a relação com os portugueses que tinham nascido em Angola. O MPLA é um partido que estava aberto para novos projetos. Então, vale aqui regressar, ou seja, voltar um pouco para trás, que o Agostinho Neto estudou em Portugal, fez medicina, como se diz ali, não sei como comprovar isso, mas um facto é que o Agostinho Neto, como o Amílcar Cabral e muitos outros líderes africanos, eles passaram num centro de formação conhecido como Casa dos Estudantes do Império. Mesmo esse pessoal do MPLA, não sei o que, tudo que eles começaram a fazer como prática de luta, eles aprendiam muito com Amílcar Cabral, que já estava um pouquinho mais avançado, fora já do seu tempo. Amílcar Cabral era uma pessoa muito, mas muito inteligente mesmo, e ele já estava muito para frente. Ele também morou em Angola durante um tempo. Então, o Agostinho Neto, o Amílcar Cabral, o Samora Machel, o Eduardo Mondlane, são lideranças que foram preparados pelos portugueses para dar continuidade do projeto de Portugal no pós-independência. Por essa razão é que nos Acordos de Alvor, Portugal favoreceu o MPLA e o que se seguiu é Portugal convidou a Cuba a intervir a favor do MPLA em Angola. Portugal convidou a União Soviética para defender o MPLA em prol da independência de Angola. E foi assim, então, que Agostinho Neto proclamou a independência de Angola em 1975. Nos anos 60, nos anos 70, anos 60 e anos 70, a UNITA não era nenhuma ameaça para o MPLA. A UNITA era o partido mais insignificante na altura. A UNITA não tinha muita massa, não tinha muita população, muito povo ou muito público. Os partidos mais fortes eram a FENELA e depois o MPLA. Muito mais forte a FENELA, depois o MPLA. E o que acontece? O MPLA e a FENELA tinham grandes rivalidades. As rivalidades entre o MPLA e a FENELA remontam sobretudo nessas questões históricas, porque o MPLA gaba-se de ser protagonista pelo 4 de fevereiro, quando a FENELA tinha desencadeado uma grande revolta em 15 de março de 1961, que foi o facto mais conhecido que tinha, de certa forma, derrotado os portugueses, sobretudo no norte de Angola, com a revolta camponesa que tinha acontecido aí. O que acontece? Em 1975, antes da independência, o MPLA, com a ajuda dos cubanos, derrotaram a FENELA aí na Batalha do Kifangondo. Muitos da FENELA morreram, precisamente, aí no Kifangondo. Outros conseguiram fugir, chegaram no Congo, se espalharam na Bélgica, por aí fora. Já no caso da UNITA, o MPLA ainda tinha sido tolerante com a UNITA, lhe deu tempo para a UNITA se retirar de Luanda, e com a retirada da FENELA e da UNITA, o MPLA proclamou a independência de Angola de forma unilateral, e o Agostinho Neto se tornou então o primeiro presidente de Angola. O Agostinho Neto, quando se torna presidente, ele estava rodeado, tipo assim, de brancos, de mulatos e de cabo-verdianos, são-tomeses, não sei lá que tinham já um certo controle sobre o próprio MPLA, e começou a marginalizar, sobretudo, aqueles povos ali, dos Dembos, dos Nambangongo, não sei lá que, aquilo que depois terminou com os acontecimentos do 27 de maio.
O caso 27 de maio foi o primeiro grande passivo do Agostinho Neto. E aquilo manchou totalmente a história do Agostinho Neto, prejudicou totalmente a imagem e a reputação do Agostinho Neto. O Agostinho Neto não tinha compreendido a dimensão dos estragos humanos e da própria sujeira que ele tinha feito sobre a sua imagem. Em 1978, o Agostinho Neto vai para Dakar, se encontra com Leopoldo Sédar Senghor. Ele dá a mão ao Leopoldo Sédar Senghor e ele rejeita. O Leopoldo Sédar Senghor diz assim: eu não posso cumprimentar uma pessoa que tem mãos sujas de sangue. Aquilo mexeu com a cabeça do Agostinho Neto. Agostinho Neto, quando regressa para Angola, chateado com Lúcio Lara, chama o José Eduardo dos Santos, lhe dá a responsabilidade de fazer um inquérito para apurar como é que foi o caso do 27 de maio, quem exatamente tem culpa no cartório. Aí o José Eduardo Santos começou a fazer o inquérito com a sua turma. Enquanto isso, em dezembro de 1978, Agostinho Neto, em Cabinda, fez um discurso e perdoou o pessoal que estava envolvido no caso do 27 de maio, pediu para soltar todas as pessoas que estavam presas fruto das questões do 27 de maio e, ao mesmo tempo, anunciou que gostaria de conversar com Savimbi um processo de reconciliação nacional e que esta conversa com Jonas Savimbi deveria acontecer no Senegal, em Dakar, e seria mediado pelo Leopoldo Sédar Senghor. O MPLA, quando se apercebeu disso, o MPLA resolveu que tem que eliminar o Agostinho Neto da história de Angola, ou da história do cenário político. Então, o que acontece? Nessa altura, nós estávamos num contexto de Guerra Fria. O MPLA posicionava-se mais para o bloco soviético, mais para o bloco socialista, e a UNITA, depois, na verdade, a UNITA nem era problema naquela altura. E o que acontece? O Agostinho Neto, apesar de passar em escolas socialistas e comunistas, ele era muito pragmático. Ele estava muito mais preocupado em fazer as coisas do que propriamente se limitar nas teorias. O que acontece? O Agostinho Neto começou a ter bons acordos com a Inglaterra, com a França, ou seja, a Sonangol, naquele contexto da Guerra Fria, já os seus gestores eram pessoas ligadas à Inglaterra. As Forças Armadas já começavam a comprar helicóptero da França. Alguns americanos também tendo em consideração que essas empresas Chevron, Total, já estiveram em Angola desde há muito tempo. Então, durante a governação do Agostinho Neto também já tinha essa relação com multinacionais capitalistas. Então, o pessoal da Cuba e o pessoal da Rússia e algum pessoal do MPLA, influenciado pela União Soviética, viam no Agostinho Neto uma ameaça para aquilo que era o projeto deles de manutenção do poder político. Foi então quando eles enganaram o Agostinho Neto, disseram que ele estava sofrendo uma cirrose hepática e precisava de ir na União Soviética fazer o tratamento. O Agostinho Neto sobe no avião, a filha dele lá, todo mundo assistir, ela subir no avião, ele ia assim, minimamente saudável, e o Agostinho Neto voltou num caixão. E de lá para cá, a história do Agostinho Neto finalmente morreu. O Agostinho Neto é vendido pelo MPLA como sendo herói nacional. Por que é herói nacional? Porque é herói deles, que proclamou a independência de Angola, e tem que reconhecer isso, que foi fruto de uma grande guerra que travaram entre FNLA, UNITA e o MPLA, mas eles conseguiram, de certa forma, contornar e proclamou a independência de forma unilateral, mas proclamou. O Agostinho Neto morreu pobre, não é uma pessoa... A maior parte das pessoas do MPLA são gatunas, não sei lá que é. O Agostinho Neto morreu pobre. O Agostinho Neto tem as suas virtudes e também tem os seus defeitos, mas o Agostinho Neto é precisamente não é vítima desse sistema. É um sistema que ele próprio ajudou a construir, tal como José Eduardo dos Santos construiu um sistema, e esse sistema depois acabou por capturar o próprio José Eduardo dos Santos, tal como está a acontecer com o João Lourenço. Ele está a arquitetar um sistema e esse sistema é predatório também, vai ajustar contas com ele. Então eu queria compartilhar esses dados sobre o camarada Agostinho Neto, uma pessoa que eu conheci, não tenho muita estima por ele, porque eu sou muito fanático do Savimbi, mas Agostinho Neto foi o que foi. Ok, muito bem, muito bem.
Nada de que, umas palmas, aplausos. Muito bom contributo, Hitler. Está de parabéns, sim, senhora. O microfone, então, é aí para o nosso Marabane, Dr. Stigmax. O microfone é seu, Stigmax. Como é que é? Nacho, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, como estás? Vou bem. Eu espero que também todos estejam bem. Portanto, hoje eu acordei com essa história aqui novamente. Todos os anos tem um dia que eu acordo com a história do herói nacional. O herói nacional mesmo para nós não se tem muito a dizer. As pessoas precisam de começar a entender por que é muito importante estudar a história e também por que é muito importante compreender o mundo à nossa volta. Muitas das pessoas que nós vemos por aí, né? E muitos dos nossos irmãos, inclusive tem um indivíduo que quase sempre entra nas lives e diz que história não adianta nada, temos que unir as pessoas para irem nas ruas e não sei o que. Eu acho isso uma perda de tempo. E também é bom que se diga também que a revolução em Angola só é o que é, porque muitos revolucionários também que se dizem ser revolucionários não estudam. Estás a ver? Não estudam, são alérgicos a leituras e etc. E acham que revolução é tipo ir para a rua, ser mordido por um cão, fazer foto nas feridas, postar na internet para falar, sou comandante da linha da frente, esses títulos que andam aí a se dar aos pontapés, comandante da linha da frente, o mal e o etc, Não. Os que falam pacuiar. Faz pacuiar, olha só, a revolução e essa cena é uma cena que tu tens que compreender os fenômenos todos que estão ligados com o processo revolucionário. E além disso, você tem que conhecer a história com profundidade. Conhecer a história é muito importante. Aliás, em África tem um diagrama dentro da cultura Akan, que são os adinkras, e o adinkra, um dos adinkras mais importantes para o povo africano, chama-se Sankofa, que é um adinkra que mostra uma ave, ok? Uma ave que representa o presente, ok? A olhar para trás para ir buscar um ovo. Aquele ovo representa o futuro. Significa que você estando no presente, você só conseguirá realmente, ok? Ir para o futuro se você olhar para trás, para ver o que é que você perdeu, para recuperar aquilo que é mais importante para que você possa ir para frente. Atualmente, por falta de construção ideológica, por causa dessa letargia das pessoas que não leem, das pessoas que acham que a revolução é um processo de vamos levantar, vamos no sítio X, vamos fazer, por causa dessa letargia que se criou, fruto dessa apatia que muitos desenvolveram com relação à leitura, estudos, cultivar o seu lado mais intelectual. Inclusive há indivíduos que entram nas lives e dizem intelectualidade não é para nós somos matumba e não sei o que, e acham que isso aí é o centro da questão. Se tu não compreendes os processos que são ajustados dentro de uma determinada narrativa, você não vai estar a fazer nada. E nós conhecemos que hoje existe aquilo que nós chamamos de engenharia social. O MPLA foi um caso de engenharia social para os angolanos, mas para os portugueses foi um caso de engenharia geopolítica. E hoje eu estava a fazer estudos sobre engenharia geopolítica. Mano, há diferença entre engenharia social e engenharia geopolítica. Os acontecimentos que nós vemos dentro de Angola, que são muito cronometrados, que são feitos para favorecer determinadas agendas políticas do MPLA, aquilo é engenharia social, porque se mexe com a sociedade para poder se preservar e manter o poder da elite ou do grupo dominante. Isso é engenharia social, porque você altera narrativas dentro da sociedade, você vai mexendo com a sociedade, vai reestruturando, vai orientando, vai criando fluxos de informação e contra-informação para você ter controle total da própria sociedade e criar eventos que facilitem a tua agenda de poder. Isso é engenharia social. Mas a engenharia geopolítica, ela se refere a um conjunto de medidas e contramedidas de inteligência e contra-inteligência que são utilizados por forças internas para alterar as dinâmicas internas de um determinado território onde eles tenham interesses. Então, o que aconteceu em Angola com o MPLA é um caso típico de engenharia geopolítica, porque foi Portugal que, por via de determinados acontecimentos que eles criaram, por via da manipulação de determinadas narrativas,
Eles alteraram a ordem interna desse processo das lutas, ok? Que deviam conduzir à independência real dos povos. Eles alteraram essa lógica por via do processo de descolonização. Por isso é muito importante a gente estudar descolonização, estudar a figura, uma das figuras centrais mais importantes desse processo, que é o almirante Rosa Coutinho, que era também chamado de almirante vermelho. Esse homem foi um dos homens mais importantes no processo que ele chamou de descolonização. A descolonização, basicamente, faz parte desse pacote de engenharia geopolítica. Por quê? Por que faz parte? Porque como é possível uma terra, ok, que você foi colonizado pelo colono português e o colono português ainda é que é o indivíduo moralmente fundamentado para conduzir os processos de discussão interna dos movimentos que se criaram, digo propriamente da FNLA e da UNITA. Está a entender? Você aí já começa tipo, a ter aqui uma ideia. Como é que isso foi possível? Nós devemos pensar nessa área. Como é que isso foi possível? Aí começam os processos de engenharia. E vamos entender aqui. Um dos processos de engenharia mais complexos que se baseava tipo em pensar Angola no pós-independência era a atribuição. Entendam bem. Muitos pensam que a Maria Eugênia Neto foi um acidente de percurso sentimental na vida do Agostinho Neto. Não. A Maria Eugênia Neto foi uma mulher que foi atribuída ao Agostinho Neto, e atenção que isso não aconteceu sem Angola. Em vários países africanos celebrou-se o mesmo golpe, e esse golpe era conhecido como Operação Favo de Mel. O Favo de Mel era uma operação criada pelos serviços de inteligência no qual atribuíam uma esposa, ok, da etnia do colonizador para poder fiscalizar aspectos muito importantes relacionados com os acordos e os pactos secretos celebrados entre a força nacionalista e os colonos, e também o facto de um presidente de um país preto ter uma esposa branca era também aquilo que nós chamamos de ponto de segurança para preservar a integridade e a vida daqueles portugueses que ficaram em Angola no pós-independência. Começam já a ver como é que são aqui os truques. Por isso é que a Operação Favo de Mel. Então, vocês já sabem, o Agostinho Neto era um gajo extremamente assimilado, era um buceteiro assim tipo de mulher branca, e era aquele dread mesmo que era extremamente complexado. E apanhar a pata no Agostinho Neto não foi muito difícil. Daí é que o Hitler, quando vos faz a narrativa das pessoas que já existiam dentro do MPLA, que já mandavam no MPLA, os escolhidos pelo Ico Carreira, pelo Lúcio Lara, foi o Neto, porque o Neto era alguém extremamente manipulável. Manipular o Neto era muito fácil, porque o Neto tinha um orgulho de ser colonizado. Ele não era um indivíduo normal, era um indivíduo mesmo que tinha orgulho, tipo, eu sou fodido. E depois há outro ponto aqui. Quando tu olhas, por exemplo, na questão de preservação da língua portuguesa, também foi outro golpe que deram no Agostinho Neto. A ideia de atribuírem um título também no Agostinho Neto de poeta maior da língua portuguesa também foi um golpe sobre esse sentimento de assimilado que sempre esteve atrelado à figura do Agostinho Neto. Quando disseram assim, poeta maior da língua portuguesa, aí a vaidade lhe subiu, a assimilação lhe subiu, e ele aí decidiu manter a língua portuguesa como língua oficial da Angola. Foi justamente por causa do título de poeta maior da língua portuguesa. Então, há vários níveis aqui de engenharia geopolítica que foram usadas para manipular a realidade e as independências da Angola. Portanto, o que nós vamos assistir consequentemente, fruto desses processos que foram basicamente sabotados e que foram adulterados, é uma revolta interna. E é essa questão que a gente traz a perspectiva do Nito Alves e de determinados indivíduos que estiveram a combater o colono português a ferro e fogo, embora que naquele tempo de combater o colono e combater o colono já havia dissidências, já havia problemas entre os movimentos independentistas, já havia problema entre o MPLA e a FNLA, entre a FNLA e a UNITA, entre a FNLA e o MPLA, já havia esses problemas todos. Portanto, é preciso olharmos aqui que quando o Agostinho Neto volta para Angola, chega mesmo no aeroporto, vai ser recebido pelo Nito Alves, que criou as condições para lhe receber em Angola. O Dredd também ficou assustado. Ele não imaginava que o MPLA tivera crescido tanto.
O MPLA era aquela coisa, os indivíduos mesmo da linha da frente, os dreads mesmo, esses aí que hoje se dá o nome da linha da frente, esse nome da linha da frente já vem lá de trás, porque os da linha da frente eram mesmo os Nito Alves, os monstros imortais, esses magés é que eram mesmo os da linha da frente. Esses magés quando chegam em Angola e vê aquela dimensão da UNITA, da UNITA não, do MPLA, vê o power todo, o dread ficou mesmo assustado também, os Tugas também ficaram também assustados, porque o MPLA tem ultrapassado a expectativa, ok? Em muitos aspectos tem ultrapassado a expectativa. Então, o que nós precisamos entender aqui é que, primariamente, para você controlar um país, você deve controlar a narrativa. E o ponto número 1 que é muito importante é que o culto dos países comunistas, eles exigiam para a fundamentação do Estado comunista a ideia de um monólito político, a ideia de uma única referência política, porque todas as bases do próprio comunismo se estabeleciam a partir da figura que eles chamavam de pai da nação. Não podia haver 2 pais da nação, 3 pais da nação, era mesmo só um pai da nação. Daí essa problemática que a gente tem, ok? O MPLA preferiu acabar com a FNLA, andar à guerra com a UNITA, para eles poderem defender aquilo que é o monólito fundante da ideia política do próprio comunismo, o pai da nação, porque o pai da nação era uma autoridade inquestionável, e a partir do pai da nação se construíam todos os elementos passivos e ativos para se dar continuidade ao processo do neocolonialismo. Para muita gente que fala e não fala, é preciso entender que o maior ativo do neocolonialismo, ok, é o Estado. E o maior operativo dentro do Estado é o assimilado. Por que é o assimilado? Porque o assimilado, e o Hitler já vos deixou aqui algumas blueprints que eu acho muito interessantes sobre a questão da Casa dos Estudantes do Império. Essa instituição, Casa dos Estudantes do Império, ela preparava aquelas lideranças potenciais africanas, ok? Aquelas lideranças em potencial e etc., para serem assimilados pela máquina colonial para poderem dar continuidade ao neocolonialismo. Porque o neocolonialismo, ele havia 2 estratégias. A estratégia era a transformação dos indivíduos. Uma das estratégias era, primeiro, assimilar os indivíduos para poderem dar continuidade à administração do Estado, porque um Estado, uma administração, é um sistema cultural, é um sistema coberto de instituições, e essas instituições funcionam dentro de um único código. Ok? Nós precisamos de entender essa parte, é muito importante. Um Estado funciona dentro do único código. Por exemplo, o ministro das Finanças tem que estudar a visão de finanças do colono para poder compreender como é que aquela instituição que é chamada de Ministério das Finanças funciona. O mesmo para o Ministério da Educação, o mesmo para o Ministério da Saúde. Ou seja, o Estado é a herança do colonialismo. Os indivíduos que herdaram o Estado colonial, eles tiveram que herdar também os princípios da funcionalidade e do funcionalismo do Estado colonial. E só era possível esses indivíduos poderem ter uma perspectiva operante do Estado colonial, sendo assimilados pela máquina colonial, para você poder entender a lógica do funcionalismo do Estado colonial. Então é justamente por aí a gente começa a ver que os indivíduos que foram indicados, eles foram indicados pelo seu grau de assimilação. E quanto mais assimilados esses indivíduos estavam, eles estavam mais distantes dos desejos populares, dos desejos das populações. A meta era assimilar completamente uma nação por via das instituições, porque as instituições são os elementos centrais que coordenam a dinâmica das sociedades. Então você precisa dos assimilados. E o Portugal, durante a administração portuguesa, já estava a fazer isso. Por isso é que nos centros urbanos você encontrava escolas. Nas zonas rurais você encontrava salas de aulas. As salas de aulas, muitas delas, eram instituídas pela Igreja Católica. A Igreja Católica é que produzia um monte de salas de aulas, etc. E o MPLA, quando começou a matar a educação, tomou conta da educação, começou a mutilar a educação. Ele, em vez de projetar mais escolas, continuou a projetar salas de aulas. O que nós temos em Angola hoje as salas de aulas eram espaços de escolarização, não eram espaços de educação. Ok? Por isso é que nós muitas vezes precisamos de separar a ideia de escolarização
e a ideia de educação são coisas totalmente diferentes. As escolas são espaços para materializar a educação, ok? Mas não quer dizer que um espaço de escolarização automaticamente garante a educação. O espaço de escolarização era um espaço estratégico para a difusão, ok, dos valores culturais do próprio colonialismo, que começavam com a introdução da própria língua. Porque a partir da língua é que você tem uma visão cultural do mundo que te ajuda a compreender as engrenagens que sustentam o Estado colonial. Então esse era o processo da assimilação, era despir o indivíduo da sua identidade. Porque as instituições também são espaços de produção de identidades. Então é justamente aí que a gente começa a entender o modus operandi da máquina colonial. Esse é o modus operandi. Então, quando hoje me falam que Agostinho Neto é o próprio herói nacional, não existe essa narrativa. E se tu olhares, a Angola andou a clonar vários eventos que têm a ver com aquilo que é a afirmação dos Estados comunistas. Aquilo que muitos entendem como 27 de maio não é um produto exclusivo de Angola. O 27 de maio já aconteceu em várias geografias e tinham todos a mesma meta: eliminar vozes dissidentes, eliminar vozes que se opunham ao próprio Estado, eliminar vozes contrárias e vozes contrárias à ideologia do próprio Estado. Essas eram as bases fundantes do 27 de maio em todas as outras geografias do mundo. Morreu muita gente. O 27 de maio já aconteceu no Camboja, já aconteceu na própria Rússia, já aconteceu em outros espaços. Porque eles sempre entenderam que uma forma de comandar um povo ou impor um regime ideológico da dimensão do comunismo, você precisa primariamente criar um espaço de apagamento das memórias coletivas desse povo. Você destrói a cultura, você destrói aqueles que... Você assassina aqueles que fazem a cultura e você começa a pregar a centralização da máquina ideológica comunista. Daí é que você sabe que o Augusto Ngangula é basicamente filho de uma personagem que também foi criada na Rússia, ok? Para garantir o quê? Para garantir que até as crianças protegessem aquilo que é o Estado comunista, ok? Até o próprio Ngangula tem pai dele é russo. Pai do Ngangula é russo, não é angolano, não tem nada a ver, porque a primeira história ngangulista que a gente ouve na Rússia. Ok? A Rússia, eles entenderam que uma forma de fazer o Estado funcionar é você criar referências, e todas as referências que devem ser criadas, elas devem se apoiar ideologicamente nas estruturas centrais do comunismo. Significa que todos esses heróis que foram criados, de uma forma ou de outra, eles foram criados para dinamizar, potencializar, inflacionar e inflamar a imagem do próprio comunismo no centro da sociedade. E é justamente o que estava acontecendo em Angola também. Em Angola copiaram o mito do... vou só ver rapidamente aqui o puto, porque eu tenho aqui mesmo informação aqui no telefone, mas temo que se eu entrar agora no coisa para ver o post, vou só cair, mas pronto. Então, o Ngangula é filho, o pai dele está na Rússia, nunca esteve em Angola, porque Angola foi copiando um modelo comunista para implementar um Estado comunista. Angola mesmo para ser um Estado comunista. E uma das pessoas mais importantes desse processo foi, sem sombra de dúvidas, o almirante Rosa Coutinho, que também era chamado do Almirante Vermelho, por causa das suas ligações fervorosas com o próprio comunismo. Então, Angola foi basicamente construída sobre mentiras. Tudo que você vê sobre Angola é a mais pura mentira. Muitos desses generais que a gente vê aí, esses generais não chegaram a combater diretamente, porque eles eram tipo Madias, que recebiam consultoria. Muitos desses generais que a gente vê aí porque libertaram, não libertaram porra nenhuma, porque a partir do momento que eles começaram a receber apoio de outras potências comunistas, tipo da Rússia, de Cuba e etc.,
Quem ia fazer a guerra eram os russos e cubanos, que os malheiros só iam atrás, faziam aí uns disparos de um catai, não sei, mas esses malheiros não é que não libertaram nada. Quando você vai ver mesmo a história da Angola no verdadeiro sentido, você vai encontrar que boa desses generais foram generais que foram criados pelas circunstâncias para poder alimentar a máquina militar do MPLA e para poder criar referências militares, mas que não são propriamente generais de carreira. É o caso, por exemplo, do Márcio Sissoko Embaló. Não é general de carreira. É um general que foi transformado em general. É aquilo que nós andamos daqui a falar sobre patenteamentos que recebem dentro dos escritórios. Não recebem nos campos de treinamento, recebem no escritório. Okay? São as chamadas condecorações políticas. Então é justamente isso, a nossa história está totalmente fundicalizada. E nós precisamos de agradecer Portugal, ok? Pelo trabalho que fez, porque Portugal destruiu Angola de tal forma que vocês não fazem ideia. Inclusive, é preciso aqui também abrir aqui aspas, aqui as devidas aspas, para trazer a perspectiva que a ideia de Portugal, por exemplo, se beneficiar do MPLA até hoje. Mano, os portugueses têm toda a informação do MPLA. Os portugueses sabem quem de fato é o MPLA. Inclusive a PIDE tem um documento de recenseamento. Eu já tinha tido acesso a esse documento de recenseamento e assentamento que mostra que muitas famílias tradicionais, essas famílias tradicionais da classe média de Angola, não são angolanos, saíram de quê? De outros espaços geográficos que Portugal também tinha influência. Uns saíram da RDC, outros saíram da Guiné-Bissau, outros saíram de São Tomé e Príncipe, outros saíram de Cabo Verde. É justamente isso. O porquê? Porque o próprio colono ele precisava de te confundir, ele não ia pegar e entregar, criar uma classe média, porque a classe média tem um objetivo muito grande, que é proteger os interesses da classe dominante. Quem defende em primeira instância os poderes da classe dominante é a classe média. Então o MPLA já sabia, eu não vou pegar e vou fazer uma classe média com pessoas nativas da terra, porque essas pessoas se ganham poder amanhã, vão me deixar cair. O que é que ele fez? Foi buscar pessoas lá, sei lá, a classe artística que a gente tem hoje também, está cheio de cabo-verdianos, pessoas de São Tomé e Príncipe. A nossa classe média foi constituída assim, pessoas de São Tomé e Príncipe. Os tais generais também foi constituído por pessoas de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, tiraram de vários lugares, ok? Por isso é que Angola está cheia de problemas e Portugal tem esses ficheiros todos. E uma das condições que eles deram nesses malheiros também foi a dupla nacionalidade. A maior parte desses gajos todos tem dupla nacionalidade, tem passaporte português. A maior parte dos dirigentes angolanos faz parte dos acordos que eles fizeram. A Angola foi sequestrada da raiz até ao topo. Muitos desses generais que estão aí não são generais de carreira. Muitos desses coisas que estão aí, desses malheiros que estão aí, não são mesmo angolanos de mesmo não ser angolano, não nasceram mesmo em Angola. Foi mesmo uma estratégia usada, criada pelo... Só um minuto. Só um minuto, só. Muitas dessas cenas aí foi justamente isso. Por isso é que nós estamos cheios de estrangeiros na música. Estamos cheios de estrangeiros em gabinetes de poder e decisão. Estamos cheios de estrangeiros dentro do parlamento. Estamos cheios de estrangeiros na política por causa desse trabalho que o MPLA fez, que os portugueses fizeram. Os portugueses fizeram um grande trabalho em Angola. Muitos não fizeram um grande trabalho. Você está a ver, general hoje em dia, está em Angola, mas está a tentar concorrer nas eleições em São Tomé e Príncipe em Cabo Verde. Vocês acham isso normal? E está aí mesmo até hoje, é general mesmo, continua mesmo aí, o tal que chamam de general Furtado. Não foi concorrer nas eleições, não é ele que tem um escândalo que levou 40 milhões de dólares num banco em Cabo Verde. Mano, são essas coisas todas que a gente vê e a gente finge que não está a ver. Quem são os malheiros que mandam em Portugal, que têm lá casas e empreendimentos? São os líderes angolanos. Onde é que Angola, apesar de todas as violações de direitos humanos e etc., continua a ser recebido com honras e etc.? É em Portugal. Porque Portugal não olha para Angola como um parceiro estratégico.
Portugal olha para Angola como uma empresa, porque a elite política de esquerda de Portugal são os herdeiros legítimos do provincialismo ultramarino. É aí que vocês começam a entender. Da mesma forma que esses nacionalistas do MPLA herdaram o Estado colonial, Portugal não herdou o Estado colonial. Portugal herdou o provincialismo ultramarino. Mas como esse nome ainda era muito pesado, eles trocaram para lusofonia, CPLP, Palopes, estás a ver? E há mesmo angolano que já está acordado, mas fala, eu sou muito da lusofonia. Os rappers de Angola, o melhor rapper da lusofonia, mano, quando você fala melhor rapper da lusofonia, você só está a falar o melhor rapper escravizado pelo português, o melhor rapper wannabe português. Você só está a falar mesmo isso. Quanto mais você ficar a vir com essa narrativa toda, nós dos Palopes, não sei o que, mano, você só está a dar poder político a Portugal. Porque a lusofonia não é simplesmente um espaço de partilha cultural como eles tentam nos fazer crer. A lusofonia, acima de tudo, o espaço que garante a continuidade da proteção dos interesses de Portugal em África. Isso é a lusofonia. Da mesma forma que existe lusofonia, esse padrão de empresas territoriais, coloniais, não existe só para Portugal. Porque em África também existe francofonia, tem a ver com os países que até hoje são explorados por França, onde a França tem muita influência política, econômica, social e cultural acima de tudo. Também tem a anglofonia, que tem a ver com a Inglaterra, os países onde a Inglaterra colonizou, que deixou... então você tem basicamente essas empresas que operam, e o que nós temos não são presidentes, são gestores. É preciso entender também, o João Lourenço, ele não é presidente. Porque um presidente, ele governa para o seu povo e cuida do desenvolvimento do seu povo, e todas as suas orientações com relação ao poder e administração dos recursos públicos têm a ver com o seu povo, com as demandas do seu povo, as necessidades do seu povo. O presidente do MPLA, ele não governa para os angolanos, ele governa para Portugal, governa para os estrangeiros, porque o mais importante para desses indivíduos é que tu começas a entender bem, quando você para entender bem a armadilha que nós estamos até hoje. Por exemplo, lei das terras. A lei das terras é uma lei extremamente colonial. A lei das terras é uma lei extremamente colonial. Em Angola você não compra terra, você compra direito de superfície. Quer dizer, direito de superfície quer dizer o direito que você tem de trabalhar aqui em cima. Se embaixo da tua casa tiver lençol de petróleo, tiver diamante, tiver ouro, aquilo não é teu, aquilo é do Estado. Porque você está autorizado a trabalhar só em cima da terra. São essas leis de terras coloniais que o colono fez justamente, e o Estado angolano aceitou vigorar esse tipo de leis para eles serem os únicos intermediários a negociar as riquezas com estrangeiros. Quer dizer que eu, Isidro, posso ter um terreno que me venderam o direito de superfície, embaixo tem lençol de petróleo. O dia que eu vai descobrir que aí tem petróleo, o Estado chega, me recebe a minha terra, me desaloja, me mete em outro sítio e eles ficam aí a explorar petróleo. Mas isso seria normal se o Estado realmente trabalhasse para o povo, se tivéssemos governos competentes que trabalhassem com o povo. Infelizmente, Angola não é esse o caso. Significa que o petróleo que descobrirem na tua casa vai na conta do João Lourenço, vão começar a explorar, o dinheiro vai no bolso do João Lourenço, vai no bolso do Archer Mangueira, vai no bolso do Massano, vai no bolso de toda a gente, menos no bolso do povo angolano. Tá entendendo? Então, a lei das terras é uma lei extremamente colonial que evita, ela só permite o quê? Permite o enriquecimento contínuo das elites que se encontram no poder e multiplica a pobreza do angolano, porque você nunca vai conseguir ser rico porque descobriste tipo diamante embaixo da tua casa, nunca vai acontecer isso, enquanto que em outros países acontece muito isso. Fulano, de repente, no que ele começou a sair petróleo e pronto, ficou rico, porque aquele indivíduo pode ser procurado pela Chevron, pela não sei o que, para fazerem prospecção de petróleo, mas você em Angola nunca terás direito de prospectar nenhum tipo de mineral. E essa é a base da riqueza do MPLA. O MPLA, ele negocia diretamente tudo que ele encontra debaixo da terra, é deles, mano, nunca será teu. Então é justamente aí
que vem a minha dor. E nós estamos presos a leis extremamente coloniais. E nós estamos presos dentro de uma ideia de Estado, e esse Estado não funciona a nosso favor e não protege os nossos interesses. Isso é muito profundo. Angola não é um país, é um cativeiro. Para o angolano comum é um cativeiro, mano. Você nunca vai conseguir desenvolver enquanto o MPLA estiver no poder. Você nunca vai ter acesso a nada, porque tudo entre eles. Vimos há pouco tempo aí o Lima Massano deu um casamento da filha dele. Aquilo é festa ou é quê? Vimos e deu tudo, Costa, mulher dele fez anos. Aquilo é festa ou que nos esfregam opulência na cara, mas o povo não tem coragem. Por quê? Por quando você senta com essa juventude, estão a lutar porque estão a discutir entre o Ronaldo e o Messi, quem tem mais dinheiro, quem tem a maior casa. Porra, essa juventude que faz esse tipo de discussões é que também está discutindo entre o Faraó e o Ginito quem tem mais dinheiro. Porra, essa juventude está fodida, mano. Esses gajos estão todos fodidos, mano, porque o padrão de distração que colocaram no seio da nossa sociedade, na nossa forma de pensar, o MPLA, muitos pensam que engenharia social começou agora, que apareceu Norberto Garcia. Porra, a engenharia social começou na independência da Angola. O que aconteceu em Angola foi um projeto de engenharia geopolítica. E engenharia geopolítica de engenharia social tem muitos traços em comum. E hoje está no gerir com engenharia social. Todos os dias tem um escândalo. Agora tem uma miúda que apareceu aí a mostrar a vagina ou qualquer coisa. Estão a estigar, porque as carnes da vagina estão todas mole, está toda arrebentada, não sei o que. Quer dizer, as redes sociais se viraram para essa porcaria. Estão distraídos com essa porcaria. Coisas mais importantes. Você vai morrer nesse país, porque esse país não tem rumo, mano, não tem rumo. Por quê? Por causa da engenharia social, é muito forte a corrente de engenharia social da Angola, mano. A engenharia social da Angola, ela é feita para o MPLA se manter no poder, para se perpetuar no poder, ok? Enquanto que a engenharia geopolítica foi feita para pôr o MPLA no poder. Engenharia geopolítica colocou o MPLA no poder. Engenharia social mantém o MPLA no poder. É justamente isso. O Norberto Garcia não é já bem inteligente, não é mega mind, não é um gajo bem inteligente. O MPLA tem dinheiro para pagar consultor que está a sair de Tóquio, que está a sair do Japão, lá dos fundos do Japão, que está a sair dos fundos da Coreia. O MPLA tem dinheiro para pagar. O MPLA paga consultores. O MPLA... Você sabe o que é estudar um povo, prever o comportamento de um povo, criar eventos dentro da sociedade que conduzem o povo até no ponto que você quer? É isso que o MPLA faz. E vou-vos fazer aqui uma revelação. Eu como ando a estudar muito engenharia social e não sei o quê, sabiam que há grandes probabilidades dessas manifestações de 27 e 28 de julho, que mataram um bué de gente aí, no MPLA matou bué de gente não sei o que eles disseram que as pessoas vandalizaram as lojas e não sei o que. Sabiam que aquilo pode ter sido um experimento social e ninguém deu conta. Aquilo pode ter sido o maior experimento social. E as bases daquele experimento social estão na nossa cara. Primeiro, transformar e desencorajar as manifestações, esses são os objetivos. Desencorajar as manifestações e transformar as manifestações em vandalismo. Ponto número 1. Por que transformar as manifestações em vandalismo? Porque o vandalismo é legislado dentro da lei e quando existe vandalismo, o Estado pode agir em sua própria defesa por todos os meios necessários. Significa que a brutalidade, a atuação violenta da polícia passam a ser asseguradas por lei. Ponto número 1. Segundo ponto, meu irmão. Matar o espírito de revolta dos angolanos que já falavam que o que aconteceu em Moçambique vai acontecer novamente em Angola. O que é que eles fizeram? Não esperaram as eleições. Se anteciparam a criar um cenário semelhante para controlarem aquele cenário, rebentarem com as pessoas e para semear o medo na consciência da própria sociedade. Quer dizer, a sociedade está traumatizada. Eu vejo isso por quê? Porque eu estive a fazer um estudo. Num dos meus vídeos que eu fiz a falar que os angolanos têm que ir para a rua, 10 milhões têm que ir para as ruas para tirar o MPLA do poder.
As conversas que se encontram lá, os comentários que estão lá, vocês que estão fora só sabem agitar, vem também aqui, nós já nos fizeram isso, agora também vem vocês gostam muito de agitar, nós é que estamos a morrer. Quer dizer, o MPLA desvirtuou a percepção sobre a necessidade de ir para a rua, simplesmente com um movimento de engenharia social. Quer dizer, as pessoas estão nos chamando de agitadores, essa hora nós que estamos nas redes sociais. Pessoal, curtem a live. Como é que eles fazem isso? Curtem a live, pessoal. Faz favor, curtem a live. Como é que eles fazem isso? Eles pegam, depois desse evento, qualquer pessoa que tenta falar, o MPLA agora tem um exército de bots. Sabem o que são bots? Bots são organismos ou algoritmos que são usados na internet para engajar discussões e etc. Bots. O MPLA tem boi de bots. Isidro, Você se faz agora um post e diz assim... Bófias também, não, melhor estamos dizer. a falar de bots, não estamos a falar de bots. Não, estamos a falar do ambiente virtual. Bofia ainda não é para falar. Bofia fica ainda, estamos a falar ainda do ambiente virtual. Como é que eles fazem? Muitos gajos que estão aqui, dentro dessa live que vem, começam a atacar que a live do Nacho, por exemplo, de repente. Você pensa que são pessoas, não são pessoas, são bots. São bots que têm perguntas, têm respostas, tudo automatizado para darem respostas e não sei o que. Eles te engajam numa conversa, te ofendem boi a tua mãe. Você quando começa a reagir mal, é assim que eles destroem boi de live. Na live às vezes você está aqui, tem um isso que está te ofendendo boi, você não está entendendo como. Mas como é que você apanha um bot? Vai ver a página dele. Mano, se não tem foto de perfil, se tem menos de 10, 20, 30, 200 amigos e não sei o que, mano, é bot. Porque o bot... ele, para poder enganar a rede, ele precisa de ter um número de amigos para enganar a rede. E precisa de ter algumas publicações feitas. Ele aí já engana a plataforma. Quer dizer que é uma ideia que realmente existe. A plataforma já lhe valida. Mas, no entanto, é um bot. Porque tudo o que ele faz já está programado. Cria-se nele uma personalidade. E essa personalidade é que fica a gerir. Eles estão num sítio que eles metem login todos entram, faz o login automático, todos ficam aí na rede. E eles, por exemplo, fazem uma programação de tipo, onde as palavras, por exemplo, política, João Lourenço, MPLA e não sei o que, tipo, basta alguém comentar MPLA, aquele bot aparece já naquela publicação e já começa a responder. Estás a ver? Começa a criar um falso engajamento aí para desincentivar as pessoas, etc. São bots. São bots. Muitos não estão a entender isso, mas os bots eles têm capacidade de formular a narrativa e mudar a opinião. Por exemplo, tu estás numa live que você fala, por exemplo, que todos temos que ir às ruas. O bot chega e diz assim: vocês que estão fora, nós é que estamos aqui a morrer. Depois vem outro bot e também responde a mesma coisa. Nós estamos aqui a morrer, vem ainda você também aqui. Vem outro que diz assim: vocês que estão fora mandam muita boca e não sei o que, mas aqui nós é que estamos a morrer. Mano, isso tudo é bot. Você vê tipo várias pessoas que estão a comentar, mas no fundo são todos bots. A pessoa normal, quando vê aquelas cenas todas, também só segue já a mesma bala. Então é assim que os bots funcionam. Eles têm a capacidade de reformular narrativas, têm a capacidade de formular um falso engajamento em torno de um tema que visa desmantelar, desmobilizar e fragmentar as ideias de grupo. Eles conseguem criar o efeito manada mesmo, o efeito manada que todos só começam a seguir. E nós temos uma sociedade extremamente bovina. O que é uma sociedade bovina? Bovina é vaca, é rebanho e etc. Uma sociedade bovina é uma sociedade que só segue, porque os bovinos têm esse comportamento. E o que é que facilita o surgimento de uma sociedade bovina? Uma sociedade bovina, ela surge na ausência do pensamento crítico. Quer dizer, você quando não tem capacidade analítica nem crítica, você só segue tudo que está aparecendo. Quer dizer, chega uma dia, tsunami está a bater, não sei o que noite dela, você só segue. Você não tem pensamento nem personalidade própria e não tens capacidade de analisar aquilo que a narrativa que te é vendida, você só segue, tá a ver? E essa cena não é só dentro da nossa sociedade, mas é a nível do mundo. A engenharia geopolítica é a nível do mundo. Os mambos que acontecem nos Estados Unidos da América, tipo assassinaram não sei o que, eu vi isso com os meus olhos. Nos Estados Unidos da América há uma mulher que assassinou uma refugiada ucraniana, né? Ele assassinou e não sei o que. Mano, aquela refugiada ucraniana que morreu nos Estados Unidos da América provoca mais comoção, mais reações violentas em Angola do que a morte do Inocêncio de Matos,
a morte da Juliana Cafrique, a morte de não sei o que. Quer dizer, as pessoas, eu estou a ver boi de angolanos que estão só naquelas páginas a falarem: esse Madia matou, merece pena de morte. Oh, merece pena de morte. Porra, nós vimos a Ana Mabiala, lhe espetaram um tiro com a boca, desmontou. Ninguém falou que aqueles polícias merecem pena de morte. Ninguém ficou fudido a ofender e não sei o que. Todos ficaram com medo e ficaram calados. Mas lá nos Estados Unidos da América, da forma que estão a se engajar, esse preto tem que morrer, eles não sei o que. Mano, isso aqui é o efeito manada, mas isso tem a ver com o quê? Com engenharia geopolítica. O próprio Estados Unidos da América hoje tem uma força e tal no mundo que ele, para mudar determinadas narrativas dentro do território americano, ele precisa da opinião pública mundial a se manifestar a favor para ter legitimidade de implementar determinadas políticas dentro dos Estados Unidos da América. E muitos não veem que essa porcaria é o quê? Engenharia geopolítica. O povo angolano, quando você não tem educação, quando a escola não é um espaço de construção de sensibilidade crítica, mano, você se torna bovino. Teu nome pode ser fulano, 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 no fim é bovino. Você é um gajo bovino. Porque você não tem capacidade analítica, você não tem capacidade crítica, você não tem capacidade de olhar os fatos por detrás dos fatos. E facilmente você é induzido. O que nós assistimos hoje é a indução comportamental, a indução pensamental, a indução da percepção. E todos estão no mesmo lugar. E o que se passa em Angola, basicamente, com essa ideia do único herói nacional, uma sociedade vive de referências. E um dos maiores ativos do MPLA, que mantém o MPLA, o maior capital político do MPLA, é a manipulação da história. A manipulação da história é o maior ativo do MPLA. A ideia de que o Neto só é que lutou, os outros não lutaram, blá blá blá, essa conversa toda. Isso é que faz do MPLA o que o MPLA é. Se você não para, se você não estuda, se você não se concentra, se você não... eu tenho muita pena, muita pena. Porque nós estamos numa sociedade extremamente adormecida, bué adormecida, mano. Tipo, a princípio era isso que eu tinha para dizer, não acho. Ok. Tá. Muito Obrigado. boa contribuição, Isidro. És aqui um nosso analista que já temos aqui, digamos, para as lives, e realmente tens contribuído bastante aqui, e muitos jovens têm aprendido. É isso que eu já disse que, pronto, né? Muitos estão a beber, ou beber, mesmo eu também bebo muito do coisa, né? Do teu contributo que tens prestado aqui. Então, é sempre bem-vindo e estás de parabéns, Isidro. Vamos passar agora a palavra aí lá em cima, que é a Imperatriz. Está muito tempo calada, depois para descermos aqui. Imperatriz. Imperatriz, Wafo, Imperatriz. Imperatriz já foi. Eu que estou com Angola. o microfone ligado aqui, Rafa. Angola. Espera, tem o teu tempo, rapaz. Mas passa a palavra, deixa eu só tocar fazer algo. Ok, tá bom. Então, Angola, tá aí. Angola, essa hora para atender é difícil. Então, Ainda bem. passo ainda a palavra. Ok, eu já sei, essa hora para ti são as horas difíceis. Ok, Jorge. Conta nós. Mais uma vez, dá aí o teu contributo, já deste, sim senhora. Dás mais uma pincelada e vamos descer para os outros também darem novamente. E Claro. depois vamos subir, então, se já estão disponíveis aí a Imperatriz e o Angola. Conta nós. Na verdade, eu só queria pegar a última deixa, quando o Isidro disse: eu tenho pena. Infelizmente, eu hoje também olho para os nossos irmãos e sinto pena de muitos. Não aqueles que são oprimidos e querem fazer alguma coisa, mas estão de mãos atadas, mas aqueles que permitem-se ser oprimido por conta do uso
da influência da mídia social e doentia do MPLA. Tenho pena desses irmãos porque o tempo não para e conforme estão distraídos ainda, se permitem ficar distraídos, o amanhã muitas vezes parece longo, mas na realidade já não é tão longo como parecia ser há uns 20 anos para cá. O tempo hoje está muito, muito mais dinâmico. É algo que até parece engraçado, mas é real. Hoje o tempo é muito, muito mais rápido, muito mais dinâmico. Então fico preocupado e com pena de muitos de nossos irmãos que ainda estão na distração, tendo em conta que nós temos 50 anos de uma história angolana. Jorge, desculpa só interromper assim bem rápido. Nacho, vou só sair num instante para comer alguma cena rápida e ver também aqueles dados aí do Ngangula e não sei o que, para depois na minha segunda fala eu ouvir falar sobre isso, como é que eles construíram o mito do Ngangula e outras figuras aí que a gente conhece muito bem, já? Desculpa lá. Já? Jorge, pode continuar. Fala, meu irmão. Sim. Então, como eu ia dizer no Cotanas, eu fico com pena e preocupado porque esses nossos irmãos, daqui a algum tempo, quando chegar a dada altura, será tarde para eles porque não souberam aproveitar, nem sequer lutaram e nem sequer tiraram algum proveito naquilo que era a sua emancipação intelectual e de conhecimento. E nós teremos mais a geração que virá depois desses com muito pouco ou nada para oferecer e, consequentemente, se nós não conseguir criar alternância, vamos ter mais 50 anos de gente ignorante, vamos continuar com uma nova geração do neocolonialismo, porque os filhos deles todos estão a se preparar, estão todos nas grandes universidades, todos a fazer os grandes contactos, links mundial. Muitos são amigos dos filhos dos presidentes, não sei de onde, ministros não sei de onde, então eles estão a preparar-se para depois substituir os pais, que será o quê? Nada mais do que continuação da nova geração do MPLA. E esses gajos às vezes vão acabar sendo pior do que esses mais velhos hoje, porque esses já vêm muito vingativos, já vêm com muitas ilusões, já vêm com muitos vícios, que não vão medir esforços para fazer aquilo que é a vontade deles no mundo e no momento, para satisfazer o prazer do momento. Então, querendo eu dizer isso, que está mais do que na altura de nós, os jovens, começar a ter a consciência da necessidade de lutar por uma Angola nossa, por uma Angola para todos, por uma Angola que, um pouco de dignidade, aquilo que merecemos, tendo em conta que estamos num país muito rico de recursos, mas ninguém vê o que é que se faz com esses recursos, dívidas atrás de dívidas, o país hoje está mais endividado do que outra coisa, nós nem sabemos, honestamente, eu fico a olhar, eu acompanhei até em tempos, ontem até hoje, um economista português a fazer uma análise, a dizer que ele nem vê aonde é que Angola vai tirar dinheiro, o governo vai tirar dinheiro para suprir as dívidas com as quais Angola está a se meter. Então, não temos esperança, sendo sincero, eu não vejo esperança de melhoria com o MPLA no poder, nem daqui a um mês, nem daqui a 6 meses, nem daqui a um Jorge, ano. pediram mais um empréstimo à Coreia, então, agora, Coreia do Sul. Ontem. Ontem, mas outro empréstimo, os Emirados Árabes 6 bilhões, ponto 5, que foi agora aí há 2 semanas ou 3 semanas, Jorge, vai mais o que assinaram ontem, vai o FMI, mano, estão a hipotecar aquele povo, mano, aquele povo tá mesmo já destinado a morrerem pobres, mano. Aquilo está de mal a pior, Cotanas, e então isso me faz ter pena e preocupação dos nossos irmãos que ainda se deixam enganar nessa distração do MPLA. Se continuar assim, manos, o que vai acontecer... o povo vai começar a procurar ministros na rua, papai, e tirar o dinheiro. Você vai ver. Foi uma independência mal dada, estás a ver, Jorge? A independência foi muito mal dada, essa independência, Jorge.
era uma ambição de quererem ter o poder na mão, quererem ter, usar, ficarem nas casas dos brancos, receberem as indústrias. Mas nós, as indústrias que os brancos tinham, que Angola já fabricava, Angola era um país muito avançado na época, com relação a outros países da África, Jorge. E não imagino se o colono mantesse lá até esses 50 anos mais. Porque nesses 50 anos, nós que recebemos, porque digo, eu sou angolano, mas eu não, na época não fui eu que recebi, não estou lá nesse nome, mas pronto, foram meus pais e avós receberam para eles próprios dirigirem o país, que seria a distribuição melhor, se assim fosse. Jorge, só pioraram. O Rangel, que naquela altura era terraplanado as ruas e não havia nem parava a água de chuva, o Rangel, Marçal, Kazenga, Sambizanga, e tantos outros museques que o colono, na altura, até moravam lá nesses museques. O Kazenga era cheio de brancos, podemos dizer, o Kazenga era cheio de brancos. Não digo mais o Marçal, mas algumas periferias de Luanda estava cheio de brancos. E Jorge, hoje essas periferias nem dá vontade. Você tem um amigo que aqui na Europa, vamos dizer, ele veio, saiu do Rangel e está aqui contigo na Inglaterra, mas amanhã, ele pronto, vai para Angola, e os pais não evoluíram, continuam no Rangel, e te ligar, Nacho, como é? Caso lá, estou aqui, não, eu estou aqui nessa banda, mas não tenho transporte. Eu, Nacho, tenho transporte, não é? Sim, senhora, mas te localizo onde está, olha, vem ter comigo aqui na Dona Malha, ou atrás da Dona Malha, ou aqui no Rangel, no Angola Canino. Mano, Jorge, você vai entrar ali, vai ir até ali, mano, você vai dizer, não, aqui é um muquifo, aqui caiu bombas, aqui não dá. Mano, estás indo, anda no Rangel, que o colono já deixou aquele tempo, está tudo arrebentado aqui, Jorge. Tu nem imaginas o que eles fizeram daquele país, mano. Falando do Angola Canine ali ao redor, escuta, Nacho. Estás a ver a Rua da Brigada? Conheço a brigada Aquela rua que todos os anos fazem obra, mas todos os anos tem buraco, tem lagoa. água, quando chove aí é rio naquela rua. Ali quer dizer que todos os anos tem orçamento. Tem orçamento naquela rua, sempre tem. Agora Ali você era a se rua. pergunta se vai ou não. Você Ali se era a pergunta. rua, ali era a rua das mobílias daquele tempo que nossos pais iam comprar mobílias. Era ali Exato. naquela rua. A brigada tinha um montão de serrações. O colono é que deixou aquelas serrações. Quem ficou com aquelas serrações, eu lhe posso dizer, foram os trabalhadores que trabalhavam com branco, porque o tio Ernesto Bartolomeu, cresceu com o tio dele, meu vizinho na Terra Nova, o Ernesto Bartolomeu. Quem está aqui na live e me conhece sabe, eu fui vizinho do Ernesto Bartolomeu na Terra Nova. Ele cresceu com o tio dele, um tio dele do Ambo que veio, o Cota Firmino. O Cota Firmino também era, digamos, trabalhava também para os pulos ali ali mesmo nas serrações. Ele ficou com 3 serrações que o branco lhe deixou. E Firmino ficou bangão, tinha carros que vinham já de fora que ele comprava, bem bangão e tudo. Esse é o tio do Ernesto e do Moisés, e aí na Terra Nova, que ficou com aquelas serrações, com o Pula, o patrão que tinha deixado com ele lá em Luanda, mano. Então, nós ainda temos algum conhecimento sobre situações que foram deixadas, o branco deixou na mão desse, mas essas serrações, depois também, Tim Firmino não conseguiu mais explorar aquilo, depois de um tempo aquilo também foi abaixo. A mesma coisa como a Macambira, como, vamos dizer, a Testangue, como é que tá, uma Boro General, e por aí fora. Estás a ver? Grandes empresas, vamos falar, grandes empresas que tínhamos na altura, Jorge. Foi tudo a falência Tudo na mão, do MPLA. na nossa mão, é verdade. Tudo na mão do MPLA, mão, Ricota. É assim, para o MPLA não é estratégico desenvolver o país. É assim, Cota, quanto à independência, eu acho que era necessário termos independência, mas não era para fazer as coisas como eles estão a fazer. Não era desse jeito, era para continuar o país, desenvolvimento no país. Só que hoje o MPLA está a fazer as pessoas acreditar que era melhor que continuássemos com o colono. Estás a ver? Mas eu queria, claro, que tivéssemos mesmo a independência, mas não era para vivermos nas condições que estamos a viver, a sofrer desse jeito, o povo sofrendo.
Todos nós estamos a passar mal, mesmo tendo em conta que estamos num país rico, como se diz, né? Então, isso aqui é muito triste, porque se eles pelo menos trabalhassem para o desenvolvimento do país, epá, tudo bem agora. Não acontece isso. Então, isso é. Mas eu estava a falar aqui aos meus irmãos angolanos, os jovens, manos, é melhor despertarmos. Faça qualquer coisa como todos os outros já fazem. Há muitos jovens que já lutam por Angola, mano. E não vale a pena nós tentar pensar porque MPLA um dia é mentira, mano. Principalmente nós que somos filhos de camponês, que ninguém nos conhece. Nós temos que lutar para o país, para tirar o MPLA do poder, para tirar o país da mão do regime do MPLA. Caso contrário mesmo, nós vamos continuar a vida toda a sofrer. Outros vão emigrar, vão emigrar, vão emigrar. Os que estão a viver lá em Angola vão sofrer, vão sofrer, vão sofrer. Quer dizer, nós vamos estar. Parece que nascemos condenados ao sofrimento e nós não nascemos para isso, mano. Nós temos que nos negar a viver assim, nós temos que nos recusar a viver conforme o MPLA quer nos ver a viver. O país é nosso. Então, se a gente se distrair, o MPLA aproveita, para ele estar fofo. E então, mano, eu apelo mesmo aos nossos irmãos todos que estão em Angola, principalmente, não só, né? Mesmo os que estão em Portugal também, muitos imigraram, mas estão todos distraídos, não estudam, não fazem formação, não fazem nem sequer um comentário, não manifestam, não apresentam conteúdo, nada. Reunião deles é de beber, mais nada. De mate à noite trabalhar, sábado quando aproveita ter uma folga, é mesmo só na bebedeira. Outra, deixa eu ligar minha câmera agora, vai ver só. Para amarrar, para programar site. Uhum. Mas Muito muitos dos bem. nossos irmãos, é mesmo só bebedeira, é bardeia, bardeia, bardeia. Amanhã, quando eu ficar mais velho, como é que vai ser? Tá vendo? Tá aqui, estou a fazer programa essa hora, estou a programar site. Tá a Yeah. ver? Estou a fazer esse site aqui de um coisa, de uma empresa de carro. Esse GCC é meu nome, não são as letras do meu nome. Isso não são as letras do meu nome. Esse Yeah. JCC. Então, essa tá aqui, eu é que estou a criar isso, não é porque outra pessoa não. Eu que estou aqui para amar. Ontem te falei daquele dia, eu às vezes até 23 horas fico a estudar. Sim. Nós ainda temos muito nossos irmãos. Mesmo estando em Angola, você pode estudar online, pode fazer conteúdos, mano, pode fazer comentários, pode fazer crítica, mano, analisa o teu país, verifica o país, não tá bom, faz conteúdos, faz. Outros vão na manifestação, nós ficamos na bebedeira. É complicado. Olha o Hitler, ainda não estou preparado, Hitler. Ainda não estou preparado, Hitler, eu só estou a estudar. Então, nossos irmãos, mesmo aqui na Tuga, brincam muito. Trabalham de segunda, sexta-feira, aquela correria do dia a dia. Sábado e domingo, quando tem tempo é feira. Mas você convoca a manifestação, ninguém se mexe. Nem sequer pegar um cartaz mesmo só para publicar. Não fazem nada. Mano, nós temos de Angola a sofrer, estamos a fugir. Angola está a fugir, as pessoas estão a fugir. Então, se continuarmos na distração, vamos morrer, nossos filhos, nossos netos vão continuar com o regime. Por isso é que eu faço um apelo, e eu digo mesmo, tenho pena dos nossos irmãos que estão na bardeia, na distração. A bardeia é a melhor arma do regime e a pior arma para uma sociedade. Nós queremos continuar na bardeia, na distração, não sei o quê. Essas distrações que eles estão a nos criar, é tudo estratégico. O dia que o MPLA sair do poder, eu não sei o partido que subir no poder, como é que vão fazer, se vão encontrar dinheiro, se não vão encontrar, se vão desistir depois porque não há dinheiro. Epá, Jorge, eu estou Se assim, entre eles, eu eu penso se que entre não eles dinheiro não encontrar nada, apareceu, nem conta. mil. Angola. Entre eles falaram dinheiro não Encontrar tinha, nem outro disse que mil. encontrou dinheiro, outro falou deixou dinheiro. Não Esse vão é que é o encontrar grande nem mil problema. kwanza nos cofres. De quem Não, subir. como eles são malandros, como eles É são isso que eu malandros, digo. Cota, eles são capazes de afundar tudo para depois dizer que o outro não está dando conta. Mas nós o povo, Cota, basta entrar o partido que nós queremos, nós vamos bombar, Cota. Porque pelo andar da carruagem que eu estou a ver, Jorge Angola,
e companheiros aí também na rolagem. Esses empréstimos, vê-se que parece que é de alguém que quer tirar mesmo já, está a sugar, que é para depois, tá aí. Quer dizer, vocês agora lutem lá com isso, porque nós aqui já estamos ricos, nós já temos os monopólios criados. Então, ali, mano, é outra luta para o país se reencontrar, porque não se admite, mano, esses empréstimos que o país está a fazer, é demais. Fizeram agora de 6,5 bilhões no coisa, né, nos Emirados Árabes. Foi entregue menos de um mês. Ontem, novamente, assina outro acordo de não sei até se foram quantos bilhões agora que eles pediram à Coreia do Sul, mano. Coreia do Sul fez um empréstimo e esse dinheiro eles vão se dividir entre amigos e familiares, mano. O povo não vai ver. Rangel vai manter Rangel, Marçal vai manter Marçal. Quer dizer, sei lá, os dinheiros eles são mesmo para eles comprarem casas nos Estados Unidos, comprarem na Europa, comprarem onde eles querem, que quer. Até os netos, eu vou dizer, os netos desses indivíduos do governo do MPLA têm ações em banco, têm ações em tudo quanto vamos dizer, é business e companhias que eles, na qual abrem, têm ações 2, 3, 4, 5% que eles têm. Esses bebê pequeno mesmo, ainda tem meses, já tem ações em bancos, mano. Já tem ações, vamos dizer, nessas companhias aí, petrolíferas e tudo, essa coisa, essa refinaria que abriu em Cabinda. Mano, aquilo, o Minoro Dondo está aí como à frente, testa de ferro, mas aquilo tudo é da família do João Lourenço, mano, porque ela tem, inclusive, acho que o business era com Manuel Vicente, mas tipo, afastou o Manuel Vicente desse business, e acho que não estão assim em boas relações, tá a ver? Então é só para você ver o business. Se separando. Esses acabam sempre se separando, então agora Manuel Vicente também não disseram mais, estão-lhe acusado de coisas e não sei o quê. Mas é assim, Cota, na verdade tem um porém. Se nós continuar distraídos, nossos irmãos continuar distraídos, Cota, obrigado. Se nós continuar distraídos, nossos irmãos continuarem distraídos, manos, aqui não tem outro que vai sofrer, seremos sempre nós. Será sempre o pacato cidadão. É normal num país que estão a fazer dívida torta à direita, mas só o próprio negócio da Carrinhos, que ninguém sabe de onde veio, tem milhões de dólares. Torta à direita a fazer dívida, mas os tais políticos estão a dar festa milionária para casamento de filho, para festa de casamento, de anos de casamento. Como é que você olha para um país desse jeito? Você vai dizer que contratos diretos, tá a ver? Contratos diretos, tá a ver? Adjudicação direta. Da Educação fala que nos livros não tem erro, mas nós já começamos a ver erros nos livros há muitos anos. Esses mesmo mostram, Cota, que dessa gente não se espera nada. E se nós continuarmos a esperar, manos, quem é do MPLA que anda a se distrair a esperar que o país vai melhorar? Você que está no... Porque assim, há uns tantos do MPLA, Cota, da Bardé também, que não apoiam nada. Mas quando vem nas lives... Boca é boca. Defesa. Você olha para o gajo, Cota, você tem um tropa, até nunca mais lhe vi, um tal de Wilson. Lembras desse tropa, né? Que girava bem aqui nas lives. Wilson. Um tal de Wilson, também amigo da Adelaide. Wilson do Minho. Vai de defesa. Oh, mas eu fui ver uns conteúdos dele, umas fotos que ele publicou meses atrás, né? Na altura que ele apareceu. Eu disse, mas mano, você que está na parede sem reboque, sem pintura, com mais de 40 anos, acho que o tempo é pouco. Olha, disse, você tem muita coragem. Você que passou dos 40 em Angola, num país, você já passa dos 40, já tem que ter casa. Claro. Se você não tem casa, é porque o governo não está bom. Não estou dizendo que o governo tem que te oferecer, pelo menos tem que ter política de financiamento ou crédito. Uma linha de crédito para a sociedade, para os nativos, pelo menos. Aqui em Portugal, por exemplo, criaram mais uma lei agora. Jovens até os 35 anos, com uma garantia pública de 100%.
crédito Não sem paga, entrada. não paga a entrada, sem entrada. Agora Não é assim paga. que E tá. isenção de alguns Yeah. tantos impostos, algumas tantas taxas, até 35. E, paga, O Estado... e pagam, sabe o que é? Quanto é que vão pagar? Se for a pagar a renda, né? Pagamento da casa. É menos de 300 pau, mano. Sim. Menos de E essa 300 pau. pessoa, ninguém está a falar que essa pessoa vai pedir dinheiro, o Estado vai lhe dar casa, não. O Estado não vai dar casa, vai te criar uma linha para fazer um crédito, para fazer um financiamento, para a pessoa viver de forma condigna. Isso é o que se pede. Mas você, 40 anos, 45 anos, você está a olhar, não tem, parede onde você mora é obra desde os 10 anos, ou 15 anos, ou 18 anos. Parede não tem reboco,